A expressão, quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer coisa, sugere uma forte conexão entre a humildade diante do divino e a capacidade de enfrentar os desafios da vida com firmeza. Essa frase reflete a ideia de que a fé e a submissão a uma força superior proporcionam força interior e coragem para superar as adversidades. A postura de ficar de joelhos diante de Deus é simbólica não apenas de submissão, mas também de confiança e entrega. Acreditar em algo maior do que nós mesmos muitas vezes nos dá uma perspectiva mais ampla e nos ajuda a lidar com as situações de forma mais serena. Ao se colocar de joelhos perante Deus, muitos veem isso como um ato de humildade, reconhecendo a própria limitação diante da grandeza divina. Essa atitude de humildade não apenas fortalece a conexão espiritual, mas também molda a mentalidade da pessoa, preparando-a para enfrentar as vicissitudes da vida. No entanto, a segunda parte da frase, fica de pé diante de qualquer coisa, sugere que essa humildade não é sinal de fraqueza, mas sim de uma fortaleza interior que capacita a pessoa a enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. A fé, nesse contexto, não é vista como uma fuga da realidade, mas como uma fonte de força que permite ficar de pé, inabalável, diante das adversidades. Essa conexão entre a espiritualidade e a resiliência pode ser interpretada de diversas maneiras, dependendo das crenças e valores de cada pessoa. Para alguns, significa confiar que há um propósito maior em meio às dificuldades, enquanto para outros representa a certeza de que não estão sozinhos em suas jornadas. Em última análise, a frase destaca a ideia de que a fé não é apenas um ato de devoção, mas também um alicerce sólido que sustenta a pessoa diante dos desafios da vida, permitindo-lhe permanecer de pé, inabalável, independentemente das circunstâncias. Essa firmeza diante das adversidades não implica em ausência de dificuldades, mas sim na confiança de que, ao se manter firme em sua fé, a pessoa encontrará a força necessária para superar obstáculos e aprender com as experiências vividas. Ao permanecer de pé diante de qualquer coisa, a mensagem subjacente é a de que a espiritualidade não é um refúgio de escapismo, mas sim um alicerce que permite encarar a realidade de frente. A jornada da vida é repleta de desafios, incertezas e momentos difíceis, e a crença em algo transcendental proporciona um suporte emocional e psicológico que sustenta o indivíduo nas horas mais sombrias. A atitude de se colocar de joelhos diante de Deus pode ser vista como um ato de rendição, reconhecendo a nossa fragilidade diante do divino. Essa humildade, longe de ser um sinal de fraqueza, é vista como uma disposição para aceitar a orientação superior e confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe um propósito maior que escapa à nossa compreensão imediata. A analogia também ressalta a importância da perseverança e da resiliência. Ficar de pé diante de qualquer coisa implica em enfrentar desafios com coragem, mantendo a fé como um guia interior. A espiritualidade, assim entendida, torna-se uma bússola moral que orienta as decisões e ações, promovendo valores como compaixão, bondade e tolerância. Em última análise, a frase encapsula a ideia de que a fé não é apenas um aspecto isolado da vida, mas uma força transformadora que molda a maneira como enfrentamos as complexidades do existir. Ao ficar de joelhos diante de Deus, encontramos a força para permanecer de pé diante de qualquer coisa, unindo espiritualidade e resiliência numa jornada que transcende as fronteiras da compreensão humana. Essa filosofia de vida, enraizada na relação entre a humildade espiritual e a resiliência, destaca a ideia de que, ao reconhecer nossa dependência de algo maior, desenvolvemos uma força interior que transcende as circunstâncias externas. A noção de ficar de joelhos diante de Deus pode ser interpretada como um ato de rendição voluntária, uma entrega que abre espaço para a graça divina atuar em nossa jornada. Ao adotar essa postura de humildade, somos desafiados a olhar para além das limitações humanas e a confiar na sabedoria divina. Isso não implica uma fuga das responsabilidades terrenas, mas sim uma abertura para uma fonte de sabedoria e força que transcende nossa compreensão. Ao permanecer de pé diante de qualquer coisa, reafirmamos nossa capacidade de enfrentar as provações cotidianas com coragem e dignidade. A frase também ressalta a ideia de que a fé não é uma garantia contra as dificuldades, mas sim um guia que nos sustenta durante os desafios. A espiritualidade se torna uma fonte de esperança, consolo e inspiração, capacitando-nos a superar obstáculos com uma perspectiva mais ampla. É nesse equilíbrio entre a entrega humilde e a postura firme que encontramos a força para perseverar diante das adversidades. Ficar de joelhos diante de Deus, nesse contexto, representa a busca por algo maior do que nós mesmos, enquanto permanecer de pé diante de qualquer coisa simboliza a determinação de enfrentar a vida com integridade e confiança. Essa dualidade reflete a complexidade da experiência humana, onde a espiritualidade não é um escape, mas sim um alicerce que fortalece a jornada.
Em última análise, a frase ressoa como um lembrete de que a fé não é estática, mas uma força dinâmica que nos molda e nos transforma ao longo do tempo. Ao nos colocarmos de joelhos diante de Deus, abrimos nosso coração para a orientação divina, e ao permanecermos de pé diante de qualquer coisa, demonstramos a firmeza que a fé proporciona para enfrentar os desafios do mundo com coragem e esperança.